Olá, amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, programa que aqui com você a cada edição debate da forma mais propositiva possível alguns dos principais assuntos de Guarujá, também de Vicente Carvalho, sempre na companhia de uma pessoa que se destaca na sua área de atuação, que nos ajuda a desenvolver aqui o tema do programa. E hoje, com muita honra, nós vamos conversar com o Alexandre Santos Brito, ele que foi reeleito recentemente conselheiro do Conselho de Administração da Autarquia Guarujá Previdência. Obrigado pela presença, Alexandre. Deixa um espaço para você cumprimentar o telespectador. E parabéns pela reeleição. Obrigado, Valdir. Obrigado pela eleição. Gostaria primeiro de agradecer a todos os servidores que participaram da eleição e os que também não participaram, através dos problemas que tiveram na eleição, aos que votaram, aos candidatos e a todos que estiveram no apoio com as proposituras e tudo mais. É uma situação que afeta a todos no Brasil, né, que é a questão da Previdência, e o Guarujá não ia ficar de fora. Isso daí vai afetar tanto o servidor quanto o não servidor. Mas o servidor do Guarujá, eu acredito que que teve mais mudança nesses últimos anos em relação à Previdência. Nós tivemos uma mudança de regime, nós tivemos questões políticas também que afetaram, nós tivemos tantas mudanças que essa reforma é mais uma que o servidor vai ser afetado. Aí eu falo, muitas coisas afetarão diretamente, outras coisas mais no futuro, e a gente está aqui para comentar, para tentar que o servidor, e não só o que não seja servidor, refletir sobre o assunto. É mais uma reflexão, né? Tá certo. Para quem não conhece o Alexandre é da área da saúde municipal aqui de Guarujá, também com atuação na área de saúde também em Santos, né? É um militante ativo aí, tanto no sindicato dos servidores, quanto também na autarquia Guarujá Previdência. Isso aí foi só uma boa noite do Alexandre, né? Para ver como o cara é bom de papo, né? Como é que é essa eleição, Alexandre? Como é que foi a eleição? Quantos participam? Quem vota? Qual é o tipo de abordagem que um candidato precisou fazer, que você levou? Qual o tipo de plataforma? Como é que ocorre esse processo? Quantos anos? O processo ocorre o candidato tem quatro anos de mandato. Só que ela ocorre 2 em 2 anos por conta da mudança que houve da autarquia. Houve a mudança de lei, né? Certo. Que nós éramos um fundo, passamos a ser uma autarquia. Certo. E nessa mudança, por conta de datas, então ficou a eleição de 2 em 2 anos. Certo. Então a eleição de 2 em 2 anos para escolher os representantes dos servidores no Conselho. Certo. O conselho é composto com os servidores eleitos, certo, com os indicados do ente, que seria, no caso, da Prefeitura. Certo. Isso daí é um processo que o servidor escolhe. No entanto, o candidato para o Conselho de Administração, não há um requisito específico, no entanto, tem que ter aquela atuação relativa à Previdência. O principal é o conhecimento. Certo. Alguns candidatos também têm outras plataformas. Assim, eu vou dizer mais especificamente da minha, por conta já da experiência, né? Da experiência que eu tenho no Conselho, que eu sou desde a criação da autarquia, quando ninguém, muitas vezes, não sabia nem como ia funcionar. Certo. Eu tive uma orientação que até do Éder, né, que certo, era da medicina do trabalho na época, que já tinha um leve conhecimento, e a gente foi fazendo cursos, foi participando de muitas palestras, junto com a FGV, certo, junto com a própria prefeitura na época, que era da outra gestão. E a plataforma sempre foi o quê? Fiscalização. Uhum. Fiscalização das verbas condicionadas à Previdência. Uhum. E essa fiscalização parte do princípio de aplicação do dinheiro, para onde esses recursos têm que indo para os benefícios, que auxílio doença, certo, auxílio gestante, aposentadoria, tudo. O papel que o INSS faria se não houvesse agora já Previdência, vamos supor assim. Sim, o papel que o INSS faria se não houvesse agora já Previdência. Mas o que o Instituto é melhor que o INSS? Nos institutos próprios, a gente possui conselhos. Esses conselhos, eles fiscalizam o ente, certo, fiscalizam a abordagem do recurso, entendi, nos investimentos e na aplicação dos recursos. E obedecem às leis, que são as leis federais. Qual é a composição do Conselho? Quantos membros do Conselho de Administração? O Conselho de Administração são
5 membros eleitos e 4 indicados. 4 indicados pelo governo. 4 indicados pelo governo. Então, há sempre uma proporção maior de servidores eleitos pela própria categoria. Sim, sim. Sempre há uma proporção maior de eleitos pela categoria. Quando houve a mudança de fundo para a autarquia, foi colocada a Câmara Municipal, que a Câmara Municipal não participava, a Câmara Municipal estava à parte. Aí foi introduzido o membro da Câmara Municipal, que é também eleito, mas dentro dos funcionários da Câmara, para o fundo. A autarquia recebe mensalmente contribuições dos funcionários e aquele é um montante de dinheiro a se considerar que não pode ficar parado, tem que ser investido, né, tem que trabalhar. O Conselho de Administração tem essa ingerência, essa autonomia para escolher determinados caminhos, assim, ou ajudar a presidência nesse sentido? O que acontece? O Conselho de Administração, ele é deliberativo e ele é fiscalizador. O que acontece? O servidor paga 11% das suas contribuições fixas e a prefeitura 13%. 2% desse montante é feito para a taxa de administração. A taxa de administração é para pagamento dos salários dos servidores da autarquia, recursos de escritório, aluguel e todas as coisas mais. Claro. E os outros 98% são para aplicações dos recursos. Entendi. Em benefícios, que são os auxílio doença, auxílio gestante e todos os outros benefícios previdenciários, e o outro para a composição das nossas aposentadorias futuras, que é o bloco maior, né? E nesse ponto é que precisa de muito conhecimento, né? Tanto que não a grande maioria, o Conselho Fiscal, que é o nosso subsidiador, né, do Conselho de Administração, todos são técnicos, ou contadores, ou administradores, e todos possuem certificações no mercado de capitais, ou Ambima ou APIMEC. O Conselho de Administração não são técnicos, mas são de várias áreas. Uns 30%, no meu caso sou um deles, possuem as habilitações que o Conselho Fiscal também possui. Tanto que eu já fui do Conselho Fiscal durante 2 anos e meio. Então, assim, as decisões tomadas pela diretoria executiva da autarquia, que ela é indicada pela prefeitura, é fiscalizada pelo conselho que ou atesta aquilo como correto ou muda de direção, dizendo que não está de acordo com as normas, ou reprova. Então é isso que nós fazemos todos os meses, numa reunião ordinária e fora as extraordinárias, tanto o Conselho Fiscal quanto o Conselho de Administração. Já existe servidor público de Guarujá aposentado pela Guarujá Previdência? Sim, já existem servidores públicos aposentados do Guarujá. Era para existir mais, mas houve esse problema da questão da paridade e integralidade com a mudança do regime, por conta da gestão anterior, da presidência anterior. Houve umas situações que não... Falaram que tinha direito, depois falaram que não tinha direito, e por conta de uma nota técnica do Ministério, que hoje é Secretaria de Previdência, só que antes era Ministério, ele bloqueou essa situação da paridade e integralidade, porque nós éramos o regime CLT, a gente era regime geral, o servidor era regime geral, e hoje nós somos regime próprio de Previdência. E a nota técnica fala que todos para ter paridade e integralidade, só os servidores daquela reforma que o governo Lula fez quando entrou, em 2003. Quem era servidor de 2003 para trás tinha direito. De 2003 para frente, não tem direito. Tanto que se fala hoje paridade e integralidade, falando que o servidor público tem e outros não tem, no entanto, tem que se abrir esse parênteses. Só quem entrou no serviço público antes de 2003. Depois de 2003, nenhum servidor tem integralidade e paridade. Certo. Mas o que isso interferiu na questão da aposentadoria? Assim, o que acontece? O servidor, ele contribui com X valor, com as verbas fixas. Essas verbas fixas fazem um montante do salário. Quando a pessoa tem paridade e integralidade, significa que ele vai aposentar com o último salário da ativa e todas as situações que houverem com outro servidor na ativa, vai refletir ele inativo. Certo. Então, a paridade e integralidade é isso. Quando ele não tem paridade e integralidade, ele fica o quê? Só
com os aumentos pelo INSS. Entendi. Quando o governo fala, ó, teve 3% para o regime geral, é esses 3% que ele vai ter. É isso aí, entendeu? Fica quieto. É isso que ele vai ter. Entendeu? Então, a paridade e integralidade é uma situação do servidor por conta que ele também não tem algumas coisas que o regime geral tem, que é o fundo de garantia, seguro-desemprego e tudo mais. Ô Alexandre, o assunto Previdência, logicamente, há muitos meses aí está no item, é o número 1 da pauta de qualquer governo, e muita gente aqui, assim, na população, assim, pouco entende o que está se discutindo lá em cima, né? Só antes da gente entrar no assunto Previdência em si, assim, essas mudanças todas que estão sendo orquestradas em Brasília, no Congresso, essa reforma da Previdência, como que ela atingirá, se atingirá os servidores públicos de Guarujá que contribuem diretamente para a Guarujá Previdência? Tem alteração? Tem alteração. Assim, tem várias, assim, que nem eu falo, a reforma da Previdência, ela, que nem a gente estava comentando antes, ela tem um monte de jabuti, que nem diz meu amigo Éder no sindicato. Certo. Existem muitas coisas que eles tratam no geral, idade mínima, o benefício de prestação continuada, essa coisa toda, só que existem muitas outras situações que vão afetar o servidor público do Guarujá, principalmente, e a população em geral. Um dos principais é a fórmula de cálculo, que até lá no sindicato a gente vai estar explicando para o servidor público. A fórmula de cálculo é o seguinte, hoje, quando você aposenta com a fórmula do INSS que existe hoje, que é sem paridade, sem integralidade, isso é o que o servidor do Guarujá hoje, com a média. A média são 80% das maiores contribuições. Então você vai pegar na sua vida laborativa 80% dessas maiores, eliminando as menores. Aquele, quando tu começou lá no bazar ganhando um salário mínimo, teve gente que ganhou meio salário mínimo, eu mesmo fui do Camp. Eu do Camp eu ganhava um salário mínimo na descontado 20%. Na minha época. Chorado, 94, 95. Esse daí sai do cálculo. Pega essas 80 maiores, faz uma média das 80 maiores e você recebe seu salário hoje, desta maneira. Com a nova Previdência, o que vai acontecer? Maiores, né? Os três maiores. A média das 80 maiores. O que acontece? Com a nova Previdência, vai entrar tudo. Entrar os 100% da média. O que é o 100% da média? Quando a pessoa fala, 100%, não. 100% da média vai pegar aquele teu um salário e vai pegar esse teu outro salário daqui grande. Vou fazer uma conta de padaria. Ó, média, um salário, R$1.000. O teu salário hoje é 3. 3 mais 1, 4. A sua média seria 2.000. Entendi. Então, o seu salário que você ganhou de 3, você vai ganhar 2.000. Então, o seu salário vai ser reduzido de 1/3 a mais. Pelo menos. Entendeu? Né? Pelo menos, entendeu? Então, isso é que vai afetar diretamente a fórmula de cálculo. Você pode já ter até a idade, você já pode... não, eu não vou ser pego pela Previdência porque eu estou dentro da idade, eu estou dentro do critério da idade. Eu não vou ser pego porque eu já vou aposentar ano que vem, então nem vai me pegar. Vai pegar. Por quê? Se a fórmula, se passar desta maneira, vai pegar todos que estão perto, vai pegar o presente, o passado e o futuro. Eu pergunto porque o Guarujá Previdência é uma autarquia de Guarujá, alimentada financeiramente pelos servidores de Guarujá, sem qualquer contribuição de Brasília ou de qualquer outro órgão federal, correto? Ou seja, tem um conselho de administração, um conselho fiscal, tem um presidente, tem um grupo de gestores, né, com eficiência, com habilitação, né, das bolsas de aplicação. Quer dizer, o que não seria esse exatamente o objetivo de toda essa reforma, que o próprio grupo se administrasse, né? Por que sofre uma interferência na legislação, né? Porque, como diz meu presidente lá do conselho, a federação, que no caso o governo federal, ele fala que você é autônomo, o município é autônomo, mas não é autônomo porque você tem que seguir leis federais. Então, o que acontece? Quando ele muda uma lei federal, que é para os estados e para os municípios, o que acontece? Você não pode, com uma lei municipal, passar em cima de uma lei federal. Então, você vai ter que seguir a lei federal. Se mudar, o Guarujá, mesmo tendo condições de fazer o contrário, vai ser obrigado a seguir a lei federal. Com possibilidade
de ter contas bloqueadas, o prefeito ser até cassado pelo Tribunal de Contas, Ministério Público, tudo, porque nós temos que seguir as leis federais. Isso todos os municípios do Brasil. Não há diferença. Exato. O poder central de Brasília, né, que a gente fala. O Alexandre, o sindicato e outras instituições da cidade, outras pessoas da cidade, estão bastante engajados no Fórum da Baixada Santista, Fórum Metropolitano, né, contra a reforma. Queria que você falasse assim, como é que está esse trabalho todo, se me permitir, e quais são os próximos passos aí da luta. Só queria te pedir para fazer isso depois do intervalo comercial, que é rapidinho. Tá vendo? Já passou metade já. O assunto cidade vai fazer um pequeno intervalo, mas antes pedir para o Vinícius, meu querido amigo Vinícius, hoje aí no comando técnico, colocar na tela a capa da edição desta semana do Assunto Cidade, o Jornal de Guarujá, que assim como esse programa Assunto Cidade, é produzido de maneira independente, democrática e pluralista, ou seja, diversidade de opiniões. Há 14 anos, fazendo uma leitura aí atenta da cena política, social, esportiva da cidade, o jornal traz nessa edição uma análise sobre a questão da extinção da Dersa. O governador anunciou que a Dersa será extinta e sem resolver os problemas. A empresa tem 50 anos de atividades, há 30 opera o sistema de balsas, já foi anunciado que será particular a partir do próximo ano o serviço de exploração do serviço de balsa, mas enquanto nada acontece, é o usuário aí que sofre com todos os dramas diários aí para atravessar para o município de Santos. E outros assuntos aí também, você encontra o Assunto Cidade toda sexta-feira nas redes sociais e aos sábados nas ruas em edição impressa. O programa Assunto Cidade volta já já com o Alexandre. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Você que é servidor público municipal tem uma ótima opção de lazer e descontração no Grêmio dos Funcionários da Prefeitura de Guarujá. Academia de ginástica, piscina, campo de futebol e ambientes coletivos são algumas das opções disponíveis para você e toda a sua família. Ao longo do ano, o Grêmio dos Funcionários Públicos de Guarujá promove eventos que reúnem amigos e garantem muita diversão. É o Grêmio, cumprindo seu papel de unir a categoria na melhor hora, a hora da folga. Muito bem, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje entrevistando o servidor público Alexandre Santos de Brito, ele que é do Conselho de Administração da Autarquia Guarujá Previdência. Conselho de Administração, como o próprio Alexandre explicou aqui no primeiro bloco, é formado por 9 integrantes, 4 indicados pelo governo municipal e 5 escolhidos diretamente por votação direta entre os próprios servidores públicos do Guarujá. E o Alexandre foi reeleito para mais um mandato aí como uma cadeira no Conselho de Administração, que tem a função de analisar as medidas adotadas pela diretoria executiva da Autarquia Guarujá Previdência e analisar e chancelar ou não, né, Alexandre? A gente deixou no ar no intervalo, não estamos falando em previdência, né? É um tema exaustivo que, infelizmente, esses grandes conglomerados de comunicação estão totalmente a favor da previdência. Afinal de contas, tem lá entre seus grandes patrocinadores, os bancos, nossos bancos,
coisa que nós não temos aqui, mas não por isso. Mas é sempre importante, assim, falo isso para todo mundo que vem aqui falar desse tema, fazer desse programa uma trincheira, se assim houver necessidade, né, que sempre há um veículo de comunicação para se estar massificando a informação para toda a população das alegações falsas, né, sobre a questão da reforma da Previdência. E a Baixada Santista está mobilizado em torno de um fórum que o sindicato, do qual você integra a diretoria também, é um participante bastante ativo, né? Como é que estão essas mobilizações, Alexandre, então o fórum foi criado, tem diversas lideranças nesse fórum. Há uma parte muito bem informativa para a população, servidores, a população em geral, sobre o que é essa Previdência, os malefícios que ela trará, porque assim, eles falam da Previdência numa melhora, numa justiça de direitos, né? Previdência justa para todos. Na realidade, não é justa para todos. Ela é uma possibilidade de ser justa, no entanto, ela será injusta. Por quê? Porque, principalmente, igual eu falei no outro bloco, a fórmula de cálculo é uma que dá uma injustiça muito grande, ainda tendo a possibilidade de você ter benefícios com salário menores que o salário mínimo. Porque, pensa assim, numa outra conta de padaria, se a pessoa contribuiu durante 30 anos, uma mulher durante 30 anos, ela contribuiu com salário mínimo, a média dela de 100% é um salário mínimo. Então, se ela vai começar a receber nos primeiros 20 anos, 60%, ela tem mais 10%, que é do 30%, 2% a mais. 2% a mais a cada um ano, passando dos 20%. Então, ela vai ter o quê? 2% vai ter 70% de um salário mínimo. 70% do salário mínimo são R$700. É isso que uma pessoa contribuindo durante 30 anos com salário mínimo vai ter. Aí eu falo para você, bom, tudo bem, você vai... colocar no teto da aposentadoria o cara que ganha 30 mil, 33 mil, mas por quantidade, quantas pessoas recebem salário mínimo nesse país? Quantas pessoas vão ter seu provento, quando mais precisar, menor com o salário mínimo? Muito mais pessoas do que os que ganham 30 mil. Então, ela é injusta, só por esse fato. E o sistema de capitalização, igual você falou, só favorece aos bancos. Assim, até os próprios bancos, eles têm esse quantitativo que favorece a eles. Porque o pacto de gerações, que é hoje que a Previdência que nós temos, significa o quê? Que eu pago para o meu pai pagou para o meu avô, meu filho vai pagar para mim. É o pacto que as gerações têm. Então, que está na Constituição. Exatamente. Então, eles vão desconstitucionalizar a Previdência. Ela não vai ser mais um programa de Estado e vai ser um programa de governo. Cada governo que entrar vai, teoricamente, vai medir do jeito que ele quer. Vamos mais ali, um programa de banco, né? Não vai ser Exatamente. E o que acontece com a capitalização? É assim, você fala assim, olha, eu vou fazer minha própria aposentadoria. Poxa, peraí. Só tirando o servidor público, que por enquanto ainda tem estabilidade, nenhum servidor, trabalhador, tem 35 anos de trabalho. Exatamente. Muitos trabalhadores não chegam a 20 anos de trabalho. Nós estamos falando isso num país com 15 milhões de desempregados, né? Exatamente. Então, assim, o sistema de capitalização, muita gente vai receber muito menos. E agora que eles estão, assim, acordando pelas últimas notícias, hoje, pelo menos que eu vi hoje no noticiário, que estão querendo que o patrão também contribua no sistema de capitalização. Por quê? A matemática não fecha. Exatamente. Se nós estamos dizendo aqui que hoje, na Previdência, você contribui com 11% do seu salário, a sua empresa contribui com 23%. A somatória, que dá quase 40%, não dá para pagar o seu salário, você imagina só você contribuindo com 11%. Exatamente. Num sistema que você vai deixar num banco, a revelia do mercado financeiro, porque quem trabalha com o mercado financeiro e conhece, sabe que você vai ficar à revelia do mercado. Exatamente. Então, existem tempos bons e tempos ruins, e você não tem garantia nenhuma, nem que você vai ter uma aposentadoria e nem o valor.
Ou seja, por isso que toda hora o noticiário, quando uma pessoa simples está na sua casa assistindo lá o Jornal Nacional, ou seja, lá o outro noticiário que prefira, aquela grande expressão assim que a reforma é que vai fazer o Brasil voltar a crescer, porque tem muita gente de olho nesse dinheiro, né, Alexandre? Olha, principalmente os bancos, porque assim, se a Previdência é ruim, por que os bancos querem tanto ela? Exato. E um detalhe também interessante, pontual também, eu gosto bastante de frisar, que os países que implantaram esse sistema de capitalização, a mídia vem e informa, para todos os efeitos, parece que é uma coisa super moderna, mas isso já é uma experiência já bastante utilizada em outros países, inclusive no Chile, onde é um maior índice de suicídio de idosos. Por que o idoso está se matando depois que está aposentado? Porque muitas vezes ele não tem nem o próprio sustento. Muitos países, esse sistema de capitalização, eles tiveram que retornar a voltar de novo com a repartição simples, com o pacto de gerações, porque não dá certo por conta disso, que você não tem como garantir nem salário e nem valor para as pessoas. Isso daí reflete em várias situações. No entanto, o que as pessoas falam desse sistema de capitalização? Não, eu vou fazer a minha própria aposentadoria, fazer meu próprio caixa. Isso é ilusão. Isso é ilusão. Quem trabalha no mercado financeiro sabe que a estabilidade do mercado financeiro é muito grande. E se você ficar na dependência do mercado, na responsabilidade do mercado, não vai conseguir. A gente já assistiu já recentemente aí muitos escândalos financeiros em países do exterior com dinheiro de previdência, né? E ainda tem uma coisa pior. Para a migração para o sistema de capitalização, o rombo fica maior ainda. Porque vamos imaginar aqui, hoje, um paga para o outro, o filho paga para o pai paga para o filho e por aí vai. Certo. Quando você rompe esse sistema, o meu filho com 18 anos vai começar a trabalhar hoje. Ele não vai contribuir para a minha aposentadoria ou para a aposentadoria do vô dele. Certo. Ele vai começar num sistema só dele. Exato. Quem vai pagar essa aposentadoria do vô e do pai? Pelo governo espera morrer, né? Então, o que acontece? O rumo vai ser muito maior, porque vai ter que tirar 12 impostos para estar pagando. Ô, Alexandre, e como que estão as mobilizações do fórum? Assim, tem alguma agenda? Assim, tem reuniões fixas? A agenda principal dessa semana é sobre a questão da greve geral. Certo. Então, na própria situação da greve, vai ser que nós temos um panfleto, tudo. Hoje eu nem trouxe nenhum aqui. É dia 14, mas, sábado... Sexta-feira. Sexta-feira. Então, essa é uma mobilização, essa agenda no momento. No entanto, existem alguns spots específicos que a gente publica na internet e passam nos locais, distribuindo os panfletos, falando para as pessoas... Entendeu? Mas assim, todos que quiserem saber, isso está na mídia sobre a questão da Previdência. Tanto os prós e os contras. E é interessante para as pessoas analisarem. Até na Câmara Municipal teve o mês passado uma palestra sobre a favor da reforma da Previdência. Certo. E era para ter agora no dia 4, contra a reforma, no mês passado. E era para ter agora no dia 4, a favor da reforma. Para você ter uma ideia que está difícil até alguém ir lá e defender. Foi cancelada. Foi cancelada. Está difícil alguém ir lá e falar, eu quero defender por conta disso, daquilo e daquilo outro. Está difícil, porque é difícil você defender. Tá? E outra, eu queria deixar um aviso também, que o sindicato, nós vamos fazer uma palestra específica por servidores públicos, referente à reforma da Previdência e os pontos que serão afetados. Será amanhã, às 18h30. Então, assim, o servidor público que puder, terça-feira, no dia 11/6, o servidor público que puder, vá no sindicato, nesse horário, às 18h30, nós vamos fazer uma palestra específica para saber cada ponto que o servidor será afetado com a reforma. Bem detalhado. E o sindicato também tem condições de orientação também para alguém que tem alguma dúvida sobre esse assunto também, né? Sempre. O sindicato tem o advogado especializado em Previdência, tem o secretário-geral, que é o Éder, e o Zoel, o presidente. Todos eles muito bem habilitados e muito bem orientados para falar sobre Previdência. Tanto da orientação para o servidor, como falar sobre a própria reforma. Queria te agradecer muitíssimo pela entrevista. Infelizmente a gente já está estourando aqui, mas parabéns mais uma vez pela reeleição e obrigado pela entrevista. Se quiser dar um até logo para o telespectador. Não, eu gostaria de agradecer a paciência de vocês de estar me escutando. Obrigado de novo ao servidor que votou, a todos, que eu não posso falar nomes, porque senão até confunde, mas eu gostaria de agradecer a todos
ao sindicato, principalmente na presença do Zoel, Márcia Ruth também, ao Valdir também, sempre apoiando, e fico agradecido. E todos têm que participar da Previdência. Servidor público, a Previdência é nossa. Tá certo. Obrigado, Alexandre, pela entrevista. Obrigado a você pela audiência. A gente, antes de terminar, o Vinícius vai colocar uma mensagem institucional da Câmara Municipal de Guarujá e a gente volta amanhã com um novo assunto de cidade. Até logo a todos. A Câmara de Guarujá desenvolve ações em busca de maior proximidade com a população, por meio da Escola do Legislativo. Guarujá foi pioneira na iniciativa. A Escola do Legislativo oferece gratuitamente formação com atividades de ensino, cursos e palestras, libras, promotoras legais populares, como falar em público, formação de liderança e muito mais. Participe! O conhecimento fortalece a democracia. É a Câmara de Guarujá, sintonizada em você.